Boa noite a todos. Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos a essa casa. Hoje é um dia muito especial, onde nesta casa sempre foi dedicado ao atendimento fraterno das pessoas que aqui chegam, que vêm em busca de algum auxílio, seja, como eu sempre digo, para as nossas dores físicas, para as nossas dores da alma, né? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós temos aqui o prazer de ter os amigos de Araraquara, né? O Zé Henrique Martiniano e a Márcia Tamia. O Zé Henrique, né, ele estava escondendo o jogo, mas a Márcia foi contando. O Zé Henrique, além de trabalhar durante o dia, lá como dentista e tudo, como engenheiro e tudo mais, ele ainda é músico e a Márcia é dentista. E ambos são trabalhadores do Centro Espírita Obreiros do Bem, lá de Araraquara. Hoje eles vêm colaborar conosco, mostrando o fruto de um trabalho deles, né? Que é a respeito do centenário do Wallace Leal, como vocês estão vendo aqui na exposição. E visando a gente preparar então, o nosso ambiente para que eles tenham toda a serenidade, toda a intuição e todo o amparo espiritual para que consigam transmitir essa mensagem para todos aqui e também para que todos os que estão presentes consigam se preparar para receber essa mensagem. Né? Quando a gente vai atender um telefone, a gente, normalmente, se está num lugar que tem muito barulho, a gente pede para as pessoas assim, um pouquinho de silêncio aí, que é para eu prestar atenção na mensagem que está vindo aqui, não é? Então, nesse momento, que a gente consiga, silenciar todas essas outras nossas vozes que vêm na nossa mente, para que a gente consiga receber a mensagem da noite. Então eu convido a todos que possamos fechar os nossos olhos, se assim sentirem vontade, elevar os nossos pensamentos ao alto, solicitando de Jesus o amparo, para podermos acolher a mensagem da noite, entender o que essa mensagem pode refletir e ajudar na nossa vida, nas nossas reflexões, nas nossas lutas. Amado Senhor, com a sua luz, com o seu direcionamento, nós damos início aos nossos trabalhos de hoje. Agradecendo sempre pela oportunidade de mais um dia. E assim eu convido o Zé Henrique e a Márcia para fazerem uso da palavra. Boa noite. Boa noite, agora sim. É um prazer estar aqui hoje, falando um pouquinho do Wallace Leal, que tem muito a ver aqui com o Matão também, o grande trabalho que ele fez na doutrina espírita foi aqui em Matão, no Clarim. Ele veio não substituir, mas dar continuidade ao trabalho do Caibar Chuto, E ele morava em Araraquara, então tem muita ligação lá com a gente também de Araraquara, mas o trabalho principal dele foi aqui, em Matão. E a gente começou a fazer esses documentários
Eu comecei já faz bastante tempo, desde 2010 eu estou musicando poemas do Parnaso de Além Túmulo e de outros livros do Chico, né? Poemas psicografados, eu vou musicando. E no ano de 2022 foi a comemoração de 90 anos do Parnaso. Aí a gente resolveu, o Orson está aqui, né, presente, a gente resolveu fazer junto com o Orson um EAC, o Encontro Anual Cacajuto, homenageando esse livro, Parnaso, que foi o primeiro livro do Chico Xavier, né? Então, a gente musicou 11 poemas do Parnaso, de poetas diferentes, vários estilos e tal, e o Orson convidou 11 palestrantes diferentes para falar sobre cada um desses poemas, desses autores. Isso foi em 22. Em 23, a gente fez um documentário que foi a Alvorada do Espiritismo na Morada do Sol, que é o início do Espiritismo aqui. Isso tudo tem na internet, né? E esse ano, como é homenagem ao Wallace, o centenário do Wallace, a gente resolveu fazer um documentário em homenagem a ele. Ficamos muito surpresos também, porque entrevistamos umas 25 pessoas que trabalharam com ele no teatro, que ele foi também produtor de teatro, de cinema, né? Editor de livros aqui no Clarim, escritor, poeta. Então fez muita coisa e a gente foi conversando com essas pessoas e então foi um documentário bem rico, com muita informação sobre o Wallace. Quer falar um pouquinho do Wallace? O Wallace, ele, como o Zé Henrique disse, né, ele poderia ser considerado, né, hoje um artista multimídia, né, porque ele era bom, né, ele conseguia desenvolver suas atividades tanto no teatro, na literatura. Ele fazia poesias, ganhou prêmios, né, com poesias, teatro, cinema. Ele também gostava de desenhar, ele era muito bom desenhista, ele pintava quadros, né, fazia desenhos de roupas, porque a família dele, os cunhados deles, tinham uma loja de tecidos, uma distribuidora de tecidos. Então, ele tinha muita facilidade para desenhar roupas, né? Tanto que foi ele que fez todo o figurino das peças de teatro dele, os cenários também. Então, ele era assim, um artista que, em todas as frentes, ele tinha uma atuação. Né? Sim. A Marcinha falou que ele escrevia poesias. Na verdade, ele escreveu um livro de poesias, que é esse, O Esplendor Desacorrentado, que ele é inédito, não foi lançado até hoje, e a Prefeitura de Araraquara, esse ano, em homenagem ao centenário do Wallace, vai lançar esse livro, é um livro de poesias do Wallace. Né? O Wallace também fez música, né? O Santo Antônio e a Vaca, talvez alguém já tenha ouvido falar, é um filme antigo, né, da década de 60, que foi uma coisa assim, bem ousada que o Wallace fez aqui no interior do estado, fazer um filme, né? Eles conseguiram um cinegrafista polonês que era lá de São Paulo, trouxeram ele para cá, para Araraquara, e fizeram. Esse filme, Santo Antônio e a Vaca, é um filme sobre um conto de Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier. Então, todas essas atividades que o Wallace fez no teatro, no cinema, também tinha a ver com o espiritismo, né? Embora não fosse uma coisa assim, declaradamente espírita, era para qualquer pessoa assistir. Mas eram, por exemplo, esse Santo Antônio e a Vaca é um livro Luz Acima, do Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier. Lá tem um conto que se chama Proteção de Santo Antônio, que ele mudou o nome, mas é a mesma história. Então, a música do filme, ele que compôs, né? Essa aí, Ribeirão Triste. E no teatro também, né? Ele procurava sempre trazer
trazer temas sobre o espiritismo. Então ele trouxe A Mulher do Outro Mundo, né? Pluft, o Fantasminha. E ele sempre aproveitava toda a oportunidade que ele tinha de apresentar as suas obras, ele colocava o espiritismo, mesmo que sem ser declaradamente, né? E outra característica dele, que vários entrevistados falaram, é o jeito que ele tratava as pessoas. Ele era uma pessoa muito educada, muito polida, e ele, assim, procurava, mesmo quando ele dirigia o cinema, que geralmente a gente vê, né, que os diretores de cinema, de teatro são bravos, né, são todos, assim, meio temperamentais, jogam as coisas e tal. O Wallace não, o Wallace escolhia já o personagem para aquele ator, e tratava aquele ator com muita educação e sempre valorizando o trabalho da pessoa. Tem até uma história interessante que o sobrinho do Wallace, o Clodoaldo Medina Júnior, ele fez recentemente uma tese de doutorado na faculdade sobre essa companhia de teatro, TECA chamava, né? Teatro Experimental de Comédia de Araraquara, TECA. E aí, todos os integrantes do TECA que ele entrevistou falavam muito bem do Wallace. E a orientadora dele ficava meio, assim, não gostava muito, porque achava que estava elogiando muito o tio dele, né? Que era tio dele. Falou, você está elogiando muito seu tio, você tem que fazer a entrevista sobre a companhia de teatro, tudo que acontecia ali, elogiava o Wallace. Aí ela quis ir junto, aí ele foi entrevistar a Cidinha, que era lá de Santos, que participava, e a orientadora foi junto, ela ficou só ouvindo. Aí ele perguntava o questionário e tal, e aquela coisa falando bem, falando que era educado, que ele era muito bondoso, todo mundo falava isso, que ele tinha uma bondade assim para conversar com as pessoas, né? E aí chegou um momento que ela se irritou, a Neide Veneziano, o nome dela, né? Ela se irritou e entrou na entrevista e falou assim: Cidinha, você quer dizer que ele não gritava com vocês, nunca gritou com vocês? A Cidinha falou assim: Wallace, não gritava. Aí ela não se conformava, né? Com esse jeito assim de um diretor de teatro, de cinema, que era educado, que geralmente eles são ásperos, né? Para tirar o máximo do ator, né? Bem, pode ir. O Wallace também, lá em Araraquara, ele fazia parte da Sociedade Beneficente Obreiros do Bem. No mesmo centro que a gente frequenta. E ele entrou lá na Mocidade Espírita, e ele teve um papel muito importante lá, né? Na Mocidade, ele além de fazer os eventos, né, de encontro, tudo, ele promoveu várias palestras, isso na década de 50. Ele trouxe, acho que a primeira vez, na região de Valdo Franco, e também trouxe o Pietro Baldi, né, um sensitivo, um filósofo italiano sensitivo, que veio fazer uma série de palestras aqui no Brasil, e o Wallace conseguiu o contato do Clóvis Tavares, que estava trazendo o Pietro Baldi, e conseguiu trazê-lo aqui para Araraquara para dar uma palestra, né? Esse Clóvis Tavares ele foi intérprete do Pietro Baldi, que era italiano, né? Então ele falava em italiano e ele traduzia para o português. E nós entrevistamos também, uma das pessoas que a gente entrevistou nesse documentário é o filho do Clóvis Tavares. Clóvis Tavares era da equipe do Chico Xavier, né? Ele participava daquelas reuniões com o Chico, reuniões mediúnicas e tal, e ele tem livros que falam sobre o Wallace também, que o Wallace tinha muita ligação com o Chico. E se aqui esquecemos de falar, essa é a irmã do Wallace, e foi ele que pintou. Vocês vejam que ele também era um grande pintor, né? De quadros, né? Além de músico, ator, diretor de teatro, de cinema, escritor, poeta. Então ele era realmente um multimídia.
Então, quer contar como ele veio parar em Araraquara? Que ele nasceu no Espírito Santo, né? O Wallace nasceu em Divisa, no Espírito Santo, né? E em 11 de dezembro de 1924. E a história, né, da família do Wallace é bastante interessante, porque o pai dele estudou no colégio de padres, o Caraça, que é um colégio muito famoso lá de Minas Gerais, né? E Caraça porque fica numa serra que parece um gigante deitado, assim, de perfil. Parece o nariz, a boca, né? Assim. E muitas pessoas, inclusive Eurípides, tinha muito contato com esse colégio Caraça. Caraça seria uma cara grande, né? E o seu Deolindo, que era o pai do Wallace, foi estudar lá para ser padre, mas não porque ele quisesse ser padre, mas porque ele queria estudar e lá era de graça, né? Era o ensino, ele não precisava pagar. E ele ficou lá estudando até praticamente a época de se ordenar padre, né? Só que nesse colégio existiam vários outros padres que tinham contato com a doutrina espírita. E lá ele teve contato com os primeiros livros, as obras de Allan Kardec. Então, mesmo estando num seminário de padres, foi lá que o pai do Wallace se tornou espírita. Então, ele acabou não se ordenando padre, acabou saindo, casando, e ele herdou do pai uma fazenda, uma sesmaria, em Minas, perto de Carangola, em Minas Gerais. Só que ele era assim, uma pessoa muito sensível, ele também era poeta, o pai do Wallace, e muito espiritualizado. Então, como que ele podia, naquela época de antigamente, imagina, de sesmaria, ele tomar conta de uma fazenda, onde as pessoas andavam armadas, né? Era tudo muito violento. E aí ele acabou tendo um problema com o vizinho. O vizinho queria comprar as terras dele e ele não queria vender. E o vizinho começou a afrontá-lo, né? Ameaçava, soltava o gado no pasto dele. E ele, assim, como ele era uma pessoa muito pacífica, ele não sabia como reagir e tinha medo, né? E uma dessas vezes que ele estava andando, voltando para casa, que naquela época era cavalo, ele leva um tiro de um capanga era Chico Brum, né, que chamava o fazendeiro. Leva um tiro que pega no pulmão. E ele não morre, mas ele tem que ficar internado no Rio de Janeiro por 2 anos. E nisso, a esposa dele tinha 3 meninas só, né, 3 filhas por enquanto. E ela não tem como cuidar da fazenda, ela vai para a casa dos pais e vende a fazenda para o cunhado. Só que o cunhado não era uma pessoa pacífica e espiritualizada como o seu Deolindo. E o Chico Brum continua provocando, e eu sei que um dia os dois se enfrentam, o Chico Brum atira no cunhado do seu Deolindo, ele reage, sai correndo atrás do Chico Brum, eles entram numa farmácia, ele pega uma faca, esfaqueia o Chico Brum e os dois morrem. Então, assim, é uma história bastante triste, né? Só que passam os anos e os netos do Chico Brum e desse outro senhor acabam se casando e constituindo família, apaziguando essa história, né? Toda de drama, né? E o seu Deolindo acaba com essa história, ele acaba ficando 2 anos no hospital e não quer mais saber de fazenda, né? Nisso as filhas já estão mais velhas e elas começam a casar. Então o seu Deolindo, na verdade, nunca teve uma casa dele, né? Um lugar dele. Ele sempre acompanhou as filhas que foram se casando, foram para Uchoa e depois para Araraquara. Aqui nessa foto, esse aqui é o Deolindo, né? A Cleusa, que é a esposa, os pais do Wallace. Aqui está o Wallace, que é o caçula de 7 irmãos, e aqui as irmãs, com os cunhados, né? Bom, o Wallace, ele foi, desde novo, ele já era espírita, por influência do pai, né? Que era espírita, e quando a irmã mais velha, a Minira, casou-se com o Rafael Medina, que é um dos primeiros espíritas de Araraquara,
que fundou, um dos fundadores da Obreiros do Bem também, e de outras casas, ajudou a fundar várias casas em Araraquara, esse Rafael Medina. E foi uma pessoa muito importante, a gente fala dele nesse documentário do Alvorada do Espiritismo, fala bastante dele. Então, na casa dele foram morar o Wallace, que era o caçula, foi junto com a irmã, porque o pai, depois que foi baleado, ele foi morar junto também com essa filha. O pai, a mãe e o Wallace. E os outros filhos casaram, então eles ficaram morando tudo com o cunhado, né? E o Wallace participou da mocidade da Obreiros do Bem e fazia muitas atividades. E numa dessas atividades que eles trouxeram o Pietro Baldi, que era um grande escritor italiano e tal, que a gente já comentou, o Pietro Baldi, quando cumprimenta o Wallace, ele diz para o Wallace que ele sentia no Wallace uma energia de Francisco de Assis. E o Wallace fica meio preocupado e depois ele conversa com o Clóvis Tavares, que era o intérprete do Pietro Baldi, que era amigo do Chico lá, trabalhava com o Chico lá em Uberaba, e ele fala que ele tinha muitos sonhos com o Francisco de Assis, com uma região lá da Gubbio é uma região da Itália, que tinha inclusive aquele milagre da Igreja Católica, que o São Francisco entra numa caverna, que tem um lobo que está atacando a cidade, e ele entra lá e o lobo sai mansinho com ele da caverna, em Gubbio, né, nesse local. E o Wallace diz para o Clóvis que ele tem essas lembranças de Gubbio, e ele ficou impressionado que o Pietro falou que lembrou de Francisco de Assis. Aí o Clóvis Tavares fala: você conhece o Chico Xavier? Ele fala: não conheço. Ele falou assim: eu acho que você precisa conhecer o Chico Xavier. Escreve para ele, dá o endereço, ele escreve para o Chico pede para ele ir para lá, para Uberaba. E aí o Chico faz várias revelações para o Wallace, de encarnações anteriores dele, né? na França, encarnações que inclusive o Emmanuel, o Chico, o Wallace, o Eurípides Barçanufo viveram juntos nessas outras encarnações. Isso tudo a gente conta no documentário. E o Wallace, quer contar a caixa do engraxate? O Wallace, como eu disse, ele trabalhava numa loja de tecidos dos parentes, dos cunhados dele, né? E era uma distribuidora de tecidos, e os panos, né, chegavam em caixas grandes de madeira, né? E ele via aquelas caixas serem desprezadas, serem jogadas fora. E ele ficava pensando: o que ele podia fazer com aquilo para aquilo lá não ser lixo, ser uma coisa útil, né? Aí ele pensa em fazer uma coisa. Naquela época, não sei se vocês devem lembrar, que os homens usavam sapato que tinha que ser engraxado, né? E tinha geralmente nas praças, perto da igreja, né? Tinha geralmente os meninos que ficavam engraxando o sapato, né? Os engraxates. Então ele tem a ideia de fazer caixinha de engraxate para dar para os meninos, para eles poderem trabalhar. E ele faz várias caixas e chama as sobrinhas, que ele, como ele era o irmão mais novo, né? Ele já tinha sobrinhas que eram grandinhas. E ele chama várias sobrinhas e eles vão distribuir as caixas lá na cidade para os meninos, para alguns meninos. Elas falam que o Wallace chamava elas para junto para elas aprenderem e fazerem caridade, né? E aí acontece um fato bastante interessante. A Sinira é uma das sobrinhas dele, né? Inclusive a Sinira participou da peça Cluft Fantasminha, ele morou na casa da Sinira também. Então, assim, ele tinha muita amizade com ela. E a Sinira cresceu, foi embora de Araraquara, foi para São Paulo, foi cuidar da vida. E muito tempo depois ela voltou para Araraquara e foi na biblioteca municipal. E quando ela chegou lá, o moço, que era o balconista, o atendente ali, chegou para ela e falou assim: a senhora é a dona Sinira? Ela falou: eu sou, como que você me conhece, né? Falou assim: é porque quando eu era criança, a senhora me deu uma caixinha de engraxate. E eu ajudei a minha mãe, que ficou viúva,
a criar todos os meus irmãos. E ela falou assim, como que você sabe, né, que fui eu que dei? Eu falei, porque estava escrito seu nome na caixinha, né? Então a gente vê como que esses atos, né, de bondade, de caridade, como eles podem ter desdobramentos, né, tão grandes no futuro, você ficar sabendo o tanto de bem que você fez, né? Essa foto aqui, a gente está vendo aqui em Araraquara. Esse é o Rafael Medina, né, que é o cunhado do Wallace, casado com a irmã Menira. Aqui é o Chico Xavier, que frequentava aqui a casa do Wallace e do Rafael. Esse aqui é o Valdo Vieira, que foi parceiro do Chico, né, em vários livros. Aqui uma outra foto, aqui é o Wallace e o Valdo Vieira, aqui outros parentes lá da família, né? E aqui também um almoço no quintal da casa do Rafael. Aqui está o Rafael, aqui o Wallace, né? Então o Chico ficou com uma ligação muito grande com o Wallace por conta dessas encarnações passadas, e numa das vezes que o Wallace ia para lá, para visitar o Chico, e às vezes ele vinha para cá também, numa dessas ocasiões o Emmanuel elogiou um trabalho que o Wallace fazia de enxovais. Na época tinha não tinha quase serviço social organizado, né, de prefeitura, de nada. Então tinha esse pessoal pobre, não tinha recurso nenhum. E o Wallace tinha uma amiga, a Julieta Amaral, que era diretora de um posto de saúde, e ele viu lá que chegavam as crianças na consulta e não tinha roupa, não tinha nada, as crianças, família muito pobre, e aí ele resolveu fazer uma costura, um enxoval de bebês para mães carentes, lá no Preço do Bem, que existe até hoje, né? A família, a tia, a sobrinha, né? A Dedé e a sobrinha, que cuida disso até hoje lá. E tem 70 anos. 70 anos. 70 anos. É o enxoval mais antigo de Araraquara. Depois surgiram outros também desses moldes, né? E tem essa história também do enxoval. E o Emmanuel elogia o Wallace numa dessas idas para lá, desse trabalho. E ele também fazia um outro trabalho lá na Obreiros, que era aulas grátis de admissão. Quem é mais velho aqui talvez tenha tido aula de admissão, porque quando saía do primário para ir para o ginásio, praticamente só tinha escola pública, eram muito poucas escolas particulares, né? E não tinha vaga suficiente numa determinada época. E tinha tipo um vestibular para quem saía do primário para entrar no ginásio. E quem não passava no exame, perdia um ano, ficava um ano parado para prestar de novo no outro ano. Então o pessoal mais pobre não tinha cursinhos, né? Eu fiz, inclusive, esse cursinho de admissão. O Orson também acho que fez, né, Orson? Também. Os mais antigos, né? Se quis falar. Os mais antigos. Então o Orson também fazia, o Wallace fazia esse cursinho de admissão também, né? Quer falar do teatro? O teatro, acho que a gente já falou um pouco, né? Das peças, que eram todas de cunho, assim, no fundo, espíritas, o né? Grupo de Fantasminha, fazer só uma observação que eu acho interessante. Essa peça do Grupo de Fantasminha é uma peça infantil, né? Mas mostra o lado do espírito, assim, né? E tem um diálogo na peça que é assim, o Pluft, que é o fantasminha de criança, ele pergunta para os pais fantasmas, né? Ele pergunta assim, pergunta para a mãe, é verdade que gente existe, né? Então a visão inversa, né? Ele fala, existe, mas por quê? Eu morro de medo de gente, o fantasminha falando, né?
Então, uma reflexão, né? Para o outro mundo. E o interessante também do teatro é que a gente conseguiu uma entrevista dele com o Oceano Vieira, uma entrevista que ele deu para o Hernani Guimarães. E nessa entrevista ele fala que para começar a fazer o teatro ele gostava muito de cinema, mas não de teatro ele não tinha muito contato. Eles até tentaram fazer um cinema na década de 50, um filme que chamava Aurora de uma Cidade, que era a história do Pedro José Neto, que foi o fundador lá da cidade e tudo, né? Mas foi uma tentativa frustrada, que eles compraram material usado, os filmes que acabaram saindo de linha e eles acabaram perdendo todo o trabalho que eles fizeram. E o Wallace falou, e agora? Como é que a gente vai fazer? O cinema é difícil porque tem toda essa parte de maquinário, né? Filme e tudo. Aí ele pediu para um amigo dele que foi para o exterior trazer um livro, ele fala Stanislavski, né? É um livro de um diretor de cinema revolucionário na época. Então, todo esse jeito que ele estava desenvolvendo de dirigir, né? Que ele não ficava bravo, não ficava sendo autoritário, ele foi estudar para poder fazer o teatro. Então, ele ia atrás de tudo, né? E o Inácio de Loyola, que é um escritor famoso, né, membro da Academia Brasileira de Letras, que era amigo do Wallace na época, ele até fala que ele virou escritor por causa do Wallace. O Wallace que levou ele para esse lado de escrever e tal, da literatura. O Wallace que deu os livros para ele ler, ele conta umas coisas, ele participou desse filme do Aurora de uma Cidade. Ele fala que o Wallace fazia coisas sem recurso nenhum, né? Então, por exemplo, tem o trapping, que é aquela coisa que a câmera passa assim e faz um movimento. Ele falou que ele filmava isso com uma cadeira de roda, eles adaptavam uma câmera e empurrando a cadeira de roda com a câmera, ele fazia o mesmo efeito das grandes companhias de cinema, né? Então, outra coisa que eu acho que a gente não falou é que o Wallace era poliglota, apesar de nunca ter feito cursos de língua. Então, assim, o seu Américo, que foi um dos nossos entrevistados, ele fala que o Wallace pegava um texto em inglês e traduzia para o português e já ia fazendo o roteiro da peça. Então, assim, para a gente ver a capacidade que ele tinha. E não era só em inglês, ele traduzia também do francês, né? Do alemão, né? E do espanhol. Né? Do italiano também. Italiano também. Esse aqui é o Teatro Municipal de Araraquara, onde o Wallace montou todas as peças, né? A companhia do Wallace ficou ativa por uns 10 anos e eles montaram mais de 20 peças, né? Nesse período. Então, esse teatro foi demolido depois, numa época, e aqui é onde é a prefeitura de Araraquara, nesse local. E tem o Clube Araraquarense, que hoje é Secretaria de Cultura, prédio antigo também, que é no mesmo estilo, né? E o Hotel Municipal, que é aqui, nessa época aí. Esse aqui é o teatro, vou passar rápido aqui. Teatro por dentro. O teatro tinha um palco que abaixava, subia, tinha um mecanismo e virava salão de baile. E o palco se juntava com a plateia e virava um nível só que era o único local da cidade na época, né? Tinha bailes, tinha teatro, tinha tudo lá. Essa aqui é a peça Uma Mulher do Outro Mundo, né? A tese de doutorado eu já falei, o cinema, aqui é o Wallace filmando. Já falamos disso aqui também. Vamos passar essa parte de Santo Antônio e a Vaca, o filme. Madame de Israel, quer falar um pouquinho? Posso falar. Então, a gente falando, né, dessa capacidade toda que o Wallace tinha, né, de traduzir sem nunca ter feito cursos de língua, né, de ter esses conhecimentos de arte, né, de teatro, essas expressões, né, de onde que veio tudo isso, né, de como que esse homem lá aqui do interior de São Paulo, né, poderia ter tudo isso, né, como que ele era assim. Então, uma
das coisas que o Wallace tinha é que ele tinha sempre lembranças do passado dele. Ele lembrava muito de uma vida anterior em especial, que ele tinha sido Madame de Staël, que é uma escritora francesa muito famosa. Ela era uma escritora, uma ensaísta, ela viveu na época da Revolução Francesa. E ela conviveu com Napoleão Bonaparte, né? E ela já era de família muito rica, o pai dela era banqueiro, foi ministro das Finanças do Luís XVI, do rei Luís XVI da França. Então ela já vinha de uma família de bastante cultura. Então eles promoviam, a mãe dela promovia aqueles saraus, né, com intelectuais, né? E ela então já tinha toda, ela não, né? A Madame de Staël e depois, posteriormente, o Wallace. Essa encarnação de Wallace como homem foi a primeira de uma série de encarnações que ele teve como mulher, né? Então ele tinha uma lembrança muito, muito viva ainda, né, de Madame de Staël. Uma cena do documentário que o Chico narra uma encarnação com Wallace lá na época de Júlio César, né? Começa assim, o Chico fala: Emmanuel faz-me ver uma cena do seu passado, né? Aí narra essa cena lá com Júlio César, que já era ligado com poesia, com essa parte de artes e tal. Depois, na França, né? Na época de Napoleão, também uma escritora. E aí ele fala que ele estava fazendo teatro de novo, né? Então ele fala que é um sortilégio, né? E ele diz que a missão dele era com o Espiritismo, porque em toda essa época que ele viveu essas vidas de glória, de sucesso, ele trazia uma sombra, né? Na alma dele. E ele abandonou todo esse, porque ele ganhou um festival no Rio de Janeiro, lá no Hotel Glória, um ministro do Juscelino Kubitschek que organizou, e ele ganhou uma bolsa de estudos para ir para a Europa estudar teatro. E aí ele não foi. O Emmanuel tem uma passagem do Emmanuel, o Emmanuel diz assim, o Chico, né, o Emmanuel fala através do Chico para ele que de preferência ele não deveria ir porque ele tinha uma missão aqui como uma estrela, como ele cita, uma estrela singela, não era mais uma estrela brilhante de sucesso e tal, era uma estrela singela que ia fazer um grande trabalho aqui no interior do estado, numa cidade sem grande sucesso, sem grande fama, né? E ele acaba fazendo isso. E nessa época, nessa encarnação dele como Madame de Staël, além de conhecer Napoleão Bonaparte, né, toda essa intelectualidade dessa época, ela convive também, ela tem amizade com o Pestalozzi, que foi o professor do Allan Kardec. Tinha um colégio na Suíça, né, em Verdun, e a Madame de Staël tinha uma casa ali perto de Verdun, e o Pestalozzi costumava frequentar a casa dela. Então ela tinha uma ligação muito, muito próxima ao Pestalozzi. Tanto que em 1975, mais ou menos, teve em Franca um concurso sobre a biografia do Pestalozzi, que até essa época não existia nenhuma biografia do Pestalozzi, né? O Felipe Salomão. Felipe Salomão faz palestra aqui, Orson? Faz, né? Um palestrante lá de Franca que ele conta essa história, né? Que aí eles fizeram esse concurso da biografia do Pestalozzi, e foi um concurso assim, muito bem organizado, com o júri era o Elias Barbosa, né? E era assim, tudo com pseudônimo, tudo sem saber quem estava escrevendo. Aí foi feito a seleção, e aí abriram para ver quem ganhou. E quem ganhou foi o Wallace, né? E a gente sabendo, né, dessa encarnação dele como Madame de Staël e essa amizade que ele tinha com o Pestalozzi, a gente não pode deixar de pensar que ninguém melhor do que ele para escrever uma biografia do Pestalozzi, né? Ali é a foto do... Aqui é a foto
foto do Chico entregando o prêmio. Entregando o prêmio que ele ganhou, que virou um livro, né? Uma breve história de Pestalozzi. O Wallace tinha dois tipos principais de mediunidade. Uma que chamava memória extracorpórea, que é assim a capacidade de você se lembrar de fatos de vidas passadas, você se voltar no tempo. E esse livro, Esquina de Pedra, é um livro que é do cristianismo primitivo, né? Antes lá do Constantino, daquela oficialização. Os cristãos ainda eram perseguidos naquela época, quando eram capturados, eram levados para o circo, fazer as feras devorarem os cristãos como shows, né? E esse livro conta dessa época. E o Wallace é um dos personagens do livro também, desse livro. A Gala, que é uma personagem feminina também. Aí outra mediunidade do Wallace seria o desdobramento, que é a capacidade do espírito, ele entra em transe, ele se desloca. Por exemplo, estou aqui, eu entro em transe, eu vou lá para São Paulo, para outro país, para a França, para qualquer lugar, e volto para cá e me lembro das coisas que eu vi lá, nesses lugares que eu visitei. Então, esse livro, Kate King, né, foi resultado dessa mediunidade de desdobramento do Wallace, porque ele foi até a Inglaterra, onde o cientista William Crookes fez vários experimentos com a médium Florence Cook, que era uma médium de materialização, quando se materializava através dela o espírito da Kate King, né? Então, o William Crookes, ele inclusive era um cientista tão famoso que um dos elementos da tabela periódica que a gente estuda lá na escola, que tem todos os elementos químicos, um daqueles elementos foi o William Crookes que descobriu, o tálio. Então, é um cientista muito renomado da época. E ele se propôs a estudar esse livro. E tem até, depois eu vou mostrar a foto, que ele fez fotos do espírito materializado. É diferente do médium vidente, que o médium, estou vendo ali uma pessoa sentada naquela cadeira, mas as outras pessoas não veem. Não. O espírito materializado, quando ele se materializa, todo mundo está presente e consegue enxergar o espírito, inclusive ser fotografado, né? E o outro livro, Leon Denis na Intimidade, né? Esse aqui, Leon Denis na Intimidade. O Wallace vai até um escritório de Leon Denis, onde ele vê a secretária. Leon Denis já era falecido, e a secretária do Leon Denis tinha um manuscrito que ela escreveu, que o Leon Denis, já cego, ditava para ela as coisas. E aí ele entra em contato com a secretária e ela envia esse material, assim como o da Kate King também foi enviado o material lá dos herdeiros do William Crookes aqui para o Wallace no Clarim, e ele organizou esses livros e lançou, né? São exemplos da mediunidade do Wallace. Então, esse é o Esquina de Pedra, que ele é um dos personagens, né? Muito interessante esse livro. Kate King, esse aqui é a fotografia da Kate King. Aqui é a foto da Kate King, o espírito materializado. Esse é o Leon Denis na Intimidade também. A secretária, o Wallace pôs o nome da secretária como autora do livro, que é essa Claire Boumard. E ele que organizou todo esse livro, né? Para o Resto da Vida também é um livro muito bacana de criança, geralmente usado em evangelização, né?
acho que muita gente aqui conhece, né? A gente usou bastante com os nossos filhos, né? Também agora estamos dando para as netas. E é muito, muito interessante, né? É um livro muito didático mesmo. Esse livro é bom para dar de presente para quem tem filhos pequenos, mas serve para até crianças até uns 80 anos de idade. 120. Esse aqui é um outro livro que ele traduziu, né? Inicialmente chamava-se Sessões Espíritas na Casa Branca, onde o presidente Lincoln fazia sessões espíritas lá na Casa Branca. E interessante um detalhe desse livro, que foi lançado com outro nome agora recentemente, né? Abraham Lincoln era espírita, né? Mudaram o nome. E esse livro conta que os espíritos nessas sessões inspiraram o Abraham Lincoln a fazer a libertação dos escravos, que gerou até uma guerra lá no país, a guerra da secessão dos estados do sul, que eram agrícolas, que não queriam, né, porque eles iam perder a mão de obra, aquela coisa toda, mas os espíritos inspiraram o Abraham Lincoln para fazer essa libertação dos escravos. E esse livro é muito interessante. Esse livro é do Chico Xavier, Meimei, Vida e Mensagem. A Meimei teve encarnações junto com o Wallace, junto com o Arnaldo Rocha, junto com o Chico Xavier, com o Emmanuel. E nesse livro ela conta várias passagens, né? Que a gente, inclusive tem uma passagem que está no... A gente vai passar um trechinho ali depois do trailer, que é muito bonito. É quando o Arnaldo Rocha, que é o marido da Meimei, porque a gente fala assim, pessoal, Meimei é bem famosa, né, no meio espírita. O que a Meimei fez para ser tão importante? Nessa vida, nada, porque ela morreu com 20 e poucos anos, morreu muito jovem. Não era espírita? Não era espírita, né? Só que depois que ela morre, ela começa a psicografar através do Chico Xavier. E aí tem vários livros da Meimei psicografados pelo Chico, e aí é que ela se torna essa personalidade importante no Espiritismo. Inclusive, ela é uma das pessoas que, através, lá no centro Meimei, em homenagem a ela, lá em Pedro Leopoldo, que foi fundado pelo marido dela, o Arnaldo Rocha, e o Chico Xavier também. O Peixotinho frequentava lá uma época, junto com o Chico, e tinha sessões de materialização, como eu citei da Ketine. E ali se materializaram Emmanuel, a Meimei e a Sheila, a irmã Sheila, nessas sessões, com o Chico e com o Peixotinho. Então, tem várias passagens interessantes. Esse livro é do Chico, mas o Chico entregou tudo isso para o Wallace organizar e publicar. Isso, o Arnaldo Rocha, que era o marido da Meimei, não queria publicar isso. Ele achava que era o Chico entregou essas cartas para o Arnaldo, ele achava que era uma coisa pessoal para ele, não queria publicar. E depois o irmão do Arnaldo, o Major, que era o apelido Major, fala com o Wallace e fala: olha, você tem tanta amizade com o Arnaldo, com o Chico, convence eles a publicar esse livro, porque tem muita coisa importante, que todos precisam conhecer. E o Wallace consegue esse material e lança aqui pelo Clarim. Aqui, nesse livro, cita o Wallace, histórias. Bom, isso aqui nós vamos mostrar ali no... Sabe o que eu queria pedir? Já que a gente está falando dos livros, uma coisa, o Wallace lançou mais de 30 livros que ele escreveu, ou traduziu, ou organizou, como esse Meimei, né? Então, uma obra gigante de autores que nem eram às vezes espíritas, mas histórias que falavam de espiritualismo, de coisas de outro mundo e tal, que ele achava interessante, ele traduzia isso e lançou aqui pelo Clarim.
né? E por outras editoras também. E uma coisa que o Wallace sempre fazia era escrever, nesses livros que ele traduzia, principalmente, organizava, ele escrevia prefácios, que eu queria convidar aqui o nosso amigo Orson, que lançou um livro sobre os prefácios do Wallace, né? Para falar alguma coisinha sobre os prefácios, que algumas pessoas dizem que os prefácios são melhores que os livros, né? Eu sou um deles. Realmente, os prefácios do Wallace, já fizemos uma palestra aqui sobre esses prefácios, lançamos um livro, né? Já fizemos isso aqui. Realmente são textos preciosíssimos que a gente precisa conhecer. É uma obra extensa, como você disse, são mais de 30 livros. Pelo Clarim são 27, são 21 prefácios pelo Clarim. Então, é muita coisa para ler, mas é material muito precioso. Obrigado, Anderson. Você tem essa... Não está com o livro aí, né? Então, tudo bem. A gente já leu um trechinho desse livro aqui. Bem, a atuação do Orson, do Wallace, no Clarim, foi excepcional, porque depois da morte do Caibar Schutel, o Clarim ficou muitos anos sem publicar livros, só com reeditando aquelas obras do Caibar Schutel e sem lançar coisas novas, né? E quando o Wallace vem para o Clarim, ele começa a escrever livros, traduzir livros, organizar. Então lançou um monte de livros que levantou o Clarim, né? O Clarim estava passando por dificuldades financeiras ali, estavam até cogitando de fechar o Clarim nessa época. E o Wallace alavancou o Clarim depois que ele veio para cá. Aqui é o Wallace num congresso de jornalistas espíritas. Bem, antes disso aqui, vamos mostrar o filminho? Você põe lá pra gente? Nós vamos mostrar um trailer do documentário que mostra algumas coisas de tudo isso que a gente falou. Inclusive, no final, tem a narração dessa materialização da Meimei, que eu acho muito emocionante. Pelo Carlos Alberto Braga, que é um escritor lá de Belo Horizonte, né? Conviveu também com o Chico. O Wallace, na época, era um artista multimídia. Ele pintava, ele fazia versos, fazia música, ele escrevia, ele fazia desenhos de vestidos de debutantes. Todos os desenhos, os vestidos das peças que ele produziu foram também desenhados por ele. O Wallace foi autor, foi tradutor, foi organizador de livros. O Wallace contribuiu enormemente com o seu conhecimento, com a sua intelectualidade, com o movimento espírita brasileiro, mas também com a cultura, como um diretor de cinema, de teatro. Sabe o que mais me impressionava no Wallace? Era a bondade dele. Ele era uma pessoa extremamente boa. E o Chico fala que Emmanuel tem algumas recomendações para fazer, que é se comunicar. E nessa comunicação, Emmanuel elogia muito o trabalho que o Wallace desenvolve na Obreiros do Bem, com os enxovaizinhos. Falou, Wallace, quero que você venha aqui ver uma coisa. E ele foi. Chegou lá, ele presenciou como as mães chegavam com as crianças pós-parto para levar para examinar. Elas cortavam a calça dos maridos do joelho e enfiavam a criança dentro ali. Não tinha roupa, não tinha nada, não tinha uma coisa para embrulhar, certo? Aí o tio Wallace falou, não, nós vamos montar uma costurinha. Isso, 70 anos. É o enxoval mais antigo de Araraquara. Eu muito ao Wallace. Tinha que vir muito mais pessoas, mas muitas pessoas já foram
antes. Mas quem sabe, através dos textos, que parece que deve ter outros textos, a gente possa fazer algo e recuperar. Tanto o gênio foi recuperado, morto. E Arnaldo conta para o Wallace que há alguns dias ele tinha tido um sonho em que ele estava conversando. Estava ele, a Nenê e uma moça loira. E a presença daquela moça loira deixou ele bastante assim intrigado. Quem era aquela moça, né? Ele não reconhecia. E a Nenê fala para Arnaldo no sonho, né? Esse que você está vendo aí é hoje, veste a roupagem de Wallace. Logo, logo você vai ter notícia dele. A história do Espiritismo no Brasil, e quem sabe a história do Espiritismo no mundo, tem uma das histórias mais extraordinárias de amor até então registrada. É o amor de Tassiano, não mais, Arnaldo Rocha e Meimei. Porque ela volta do túmulo e mostra que para o amor o túmulo não é intransponível. Ela se materializa na frente de tantas pessoas, não foi um fenômeno da cabeça. Perfume Chanel sentido em todo o ambiente do grupo Meimei, e ela dá um beijo no marido. É verdade. Essa animação é de um amigo nosso lá de Araraquara, Lucas Tanuri. Aí um trailer, a gente vai lançar isso aqui no EAC, né, em setembro, e vai até, na verdade nós fizemos esse documentário e tem uma minissérie também em 10 capítulos que vão passar todos esses capítulos até dezembro, que é a data de aniversário do Wallace, comemorando 100 anos. Quer falar da Cidinha? Então, assim, as pessoas que não são espíritas, né, que a gente entrevistou, que eram artistas, né, amigos de Wallace, tinham uma pergunta: por que ele não saiu de Araraquara? Né? Porque para eles era um absurdo todo o talento que ele tinha, ele continuar lá. Né? Mas no livro Amor e Sabedoria de Emmanuel, o Wallace nos fala que quando a dona Antoninha Perches foi para Araraquara, junto com o seu José da Cunha, para convidá-lo para ser o editor aqui do Clarim, ele entende por que ele tinha que ficar. Por todo esse trabalho, essa continuação do trabalho de Caibar, né, da divulgação da obra espírita. E esse trabalho dele ainda continua, mesmo além da morte. Né? Pois a gente teve um relato da Cidinha Bergman, né, aqui de Matão, que ela se mudou para a Suécia, e lá ela foi fundadora do primeiro centro espírita lá da Suécia. E ela nos conta que uma certa ocasião ela estava participando de um congresso na Bélgica, né? E ali ela teve a comunicação do Wallace, falando para ela que ela devia cantar uma música que ela cantava na Obreiros do
Bem, que a Cidinha, ela fez parte também da mocidade, ela conheceu o Wallace lá na Obreiros do Bem, em Araraquara. E eles tinham um coral lá, né? Ela era cantora. Ela era cantora e ele pede para ela, fala assim, você tem que cantar aquela música para Maria que você cantava lá na Obreiros, na época da mocidade. Fala, mas eu não posso cantar. Isso em espírito já, o Wallace falando em espírito. E ela fala assim, eu não posso cantar, porque eles me chamaram só para falar um pouquinho, né? Eu não posso chegar aí cantando. Não, pede que eles vão deixar. Aí ela pede, a mesa diretora aceita, e ela canta a música que ela costumava cantar lá na Obreiros do Bem, em Araraquara. E ela diz que fecha os olhos e canta. No documentário tem ela cantando. Ela cantando, ela cantou. E a hora que ela abre os olhos, ela vê que está todo mundo chorando, que realmente a música é bem emocionante. E a hora que ela vai descer do palco, vem uma moça, uma mulher, falando em sueco com ela, vem, abraça e fala assim, eu não sabia que tinha o espiritismo na Suécia, né? E abraça, toda emocionada, chorando. E essa moça era intérprete do Divaldo Franco quando ele ia para a Europa, né? Ela falava francês, falava sueco, falava português. E essa moça traduziu junto com a Cidinha as obras de Allan Kardec para o sueco, traduziu também as obras de Joana de Ângeles, tudo para o sueco. Então, o trabalho do Caibar continua mesmo, do Wallace, continua mesmo além túmulo. Né? Continua traduzindo livros lá no plano espiritual. Então, espero que tenha sido útil aí, para vocês terem uma noção do Wallace, né? E eu recomendo a todos para assistir esse documentário, que vai estar bem completo, muitas outras pessoas contando as histórias e tal, né? E nós temos aqui um cartãozinho que vocês podem assistir esses documentários que eu falei, do Parnaso de Além Túmulo, o outro do Alvorada do Espiritismo, tem as músicas que eu fiz do Parnaso musicadas, os poemas, né? E os trailers também desse documentário do Wallace, e depois vai ter aqui também, quando for lançado, o documentário e a minissérie também vai estar aqui. Então, quem quiser pode pegar aqui, vou deixar aqui na frente, quem quiser pode pegar um cartãozinho ou levar para algum amigo também, tá ok? Muito obrigado. Muito obrigada. Bem, pessoal, pelo visto, eles só trouxeram para a gente hoje assim um tira-gosto, né? Não é isso, Arson? Exatamente. O verdadeiro documentário, nós vamos conhecê-lo na íntegra posteriormente, né? Mas eles deram uma dica, o tempo todo eles falaram, né? Que o Wallace era muito calmo, né? Muito amoroso, muito tranquilo. O tempo todo eles deram uma dica do porquê o Wallace era desse jeito. Que era, gente? Como assim? Eles falaram que todas as encarnações anteriores dele, todas ele foi mulher. Por isso ele era quase um anjo, né? Josilei fez assim, Tá explicado por que ele era assim, já quase um anjo. Bom. Eu tô sabendo. Brincadeiras à parte, agradeço muito, né, a colaboração de